Bom, eu vou chamar agora o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Henrique Serra Padrós. Na verdade, se eu fosse elencar aqui o currículo do professor, não ia dar tempo para ele falar. Então, eu ia ter que falar também do currículo verdadeiro, né? Não aquele que aparece lá no Lattes. Aí não ia dar tempo mesmo. Porque a quantidade e a qualidade do trabalho do professor não cabem no Lattes. Há coisas que o professor fez ao longo da vida dele que não cabem na plataforma quantitativa, né? São trabalhos de pesquisa, horas e horas, para ouvir pessoas, viagens e atividades, publicações, orientações. O professor Henrique, quero falar só de alguma coisa, tornou-se um combatente contra o terror de Estado no Cone Sul. E com isso ele ajudou a colocar no debate historiográfico brasileiro essa importante tese: as ditaduras se constituíram como um terror de Estado. O professor Henrique, em 2001, pegou um ônibus da Unesul, teve coragem de atravessar o oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para chegar aqui em Marechal Rondon, dentro de um ônibus. Coragem, companheirismo, solidariedade. O nosso curso era menor, mas nem por isso ele não veio, né? Veio aqui espremido no ônibus e lotou o mini auditório, né? Mantendo os alunos de toda a região sul que estavam no encontro regional atentos, né? Encantados ouvindo o professor. Inesquecível, né? O professor já veio aqui várias vezes, até de avião, né? Ultimamente, contribuir com o nosso curso e nosso evento. Por isso, a nossa pesquisa e o nosso trabalho tem muito a agradecer ao professor Henrique, né, que hoje vai nos brindar, então, com a conferência de abertura sobre Operação Condor. Então, professor Henrique, a gente lhe convida, agradece desde já e lhe convida para sua fala, conferência. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Dizer que é uma grande alegria, mais uma vez, estar aqui na... O som está bem? Não? Obrigado. Estar aqui na casa de vocês, mas que também já há algum tempo considero a minha casa. E, enfim, particularmente em contexto como esse que o Gilberto descreveu, contexto que nos faz pensar muito na lógica do terrorismo de Estado e das sequelas e das conexões dos tempos de ontem com os tempos de hoje. Também muito grato às palavras de carinho da Carla. Enfim, a gente tem uma parceria que, aliás, é bem anterior a isso, inclusive, né? E, enfim, é uma grande honra poder fazer essa caminhada com eles. Uma alegria reencontrar colegas, amigos já de outras vezes. E, enfim, tentar contribuir de alguma forma naquilo que vocês vêm construindo aqui há muito tempo, com tanta qualidade e seriedade. Escolhi para falar hoje a questão da Operação Condor, porque, em primeiro lugar, é o ano dos 40 anos da Operação Condor, e a partir daqui a algumas semanas nós teremos alguns materiais que de alguma forma estão sendo produzidos como síntese de tudo isso. Em segundo lugar, porque nós ficamos durante um bom tempo esperando com alguma expectativa que os trabalhos das comissões da verdade, estaduais, o que fossem, trouxessem algumas novidades em relação à participação do Brasil no contexto da internacional terrorista que se instalou no Cone Sul. Efetivamente isso aconteceu, mas realmente ficou muito aquém daquilo que se imaginava. Claro, tudo que diz respeito ao Condor traz como marca fundamental o fato de que é o mais clandestino entre tudo que é clandestino, ilegal e encoberto, na lógica das ditaduras de segurança nacional. Por outro lado, a documentação Condor, certamente que é uma documentação que é muito mais restrita ao campo dos militares. E os documentos militares, os arquivos militares, até hoje estão interditados praticamente em todos os países da região, com algumas exceções, de alguns acervos que por algum motivo conseguiram escapar. Então o Condor continua sendo ainda uma história muito fragmentada, muito difícil de aprender enquanto conjunto e, portanto, muito difícil também de fazer essa síntese.
Eu, antes de trabalhar com PowerPoint, até porque aqui tem algumas informações que são mais básicas, e aí eu vou adequar em função do tempo que eu tiver a partir desse momento, eu quero fazer só uma rápida retrospectiva daquilo que nós temos em termos de produção do Condor, e um pouco das características dessa produção historiográfica. Basicamente, nós começamos a ter alguma documentação que registra a presença de alguma coisa que não se sabe muito bem o que é, que depois chamaremos de Condor, a partir de 77, 78 já começam a haver indícios muito concretos. Claro, os indícios mais concretos nada mais tem a ver do que a própria sequência de monitoramentos e sequestros e desaparecimentos de cidadãos latino-americanos nos países onde eles estavam ou clandestinos ou exilados, ou então até com uma certa cobertura legal. A partir de 77 isso ficou muito claro, sobretudo a partir da repressão na Argentina. Nesse momento, alguns documentos estadunidenses começam a ser filtrados e o nome Condor aparece pela primeira vez, embora ainda numa situação ainda muito restrita. Os primeiros trabalhos são praticamente no início da década de 80, são trabalhos de jornalistas, trabalhos publicados em alguns jornais ingleses e estadunidenses a partir desses documentos que estão sendo filtrados, mas praticamente entre 1977 até 1992, a produção que se tem muito desse material ainda essencialmente jornalístico, sem uma ideia de conjunto, sem uma possibilidade mínima de sistematização. Em realidade, nos 4 marcos que nós temos na divisão da produção de conhecimento do Condor, esses 4 marcos são mais ou menos os seguintes: 77, 92, 92, 99, 2000, 2000, 2004, 2005, e dali em diante nós temos provavelmente uma nova situação. O primeiro marco termina em 92 por um dado muito concreto. Tudo aquilo que até 92 implicava no conhecimento de alguns documentos esparsos, e claro, os depoimentos dos sobreviventes das caçadas que ocorriam nos países Argentina e também na Europa, a partir de 92 isso tem um outro matiz. Esse matiz passa fundamentalmente pela descoberta do Arquivo do Horror no Paraguai. O Arquivo do Horror no Paraguai trouxe como possibilidade conhecimento não só de décadas do funcionamento da polícia política do Paraguai, mas particularmente parte dessa documentação vinculada àquilo que significa pensar uma conexão repressiva, que era anterior, inclusive, à própria existência do Condor, a partir de 75, mas mostrava claramente já uma espécie de experiência acumulada das ditaduras da região quanto a isso. A partir dos arquivos do Paraguai, nós começamos a ter então as primeiras possibilidades concretas de analisar conjuntos de documentos que começaram a dar feição e perfil a esse Condor. Claro que nós tínhamos alguns casos emblemáticos de sobreviventes que ajudavam a entender de alguma maneira como é que funcionava esse Condor minimamente e que tipo de intervenção havia dos diversos países da região. Mas é essa documentação que começa, de alguma maneira, a trazer, digamos, a origem genética daquilo que significa, em primeiro lugar, não uma construção nova, não uma aliança nova entre regimes repressivos, mas aquilo que implicou potencializar as experiências individuais dentro de cada país da região. Quer dizer, lembrando, Paraguai, ditadura desde 54, lembrando, Brasil, ditadura desde 64, lembrando, Uruguai e Chile, 73, Uruguai até 85, Chile até 89, o caso da Argentina, 2 ditaduras intermitentes, sendo a fundamental aquela que vai de 76 até 83. Em todo caso, ainda a Bolívia em algum momento e ainda, numa forma mais restrita, o Peru e o Equador posteriormente. De qualquer forma, essas experiências internas, elas foram colocadas em cotejo, elas foram comparadas, elas foram potencializadas, e a partir daí é claro que o Condor toma conta, mas o Condor toma conta num contexto histórico que evidentemente é diferenciado para cada um desses países. Há uma onda geral no Cone Sul, que é a onda na qual estão Uruguai, Chile e Argentina, que é uma onda ainda repressiva no sentido de aprofundamento, no sentido de tornar mais complexa a luta contra os exilados. O exílio político mostra claramente a necessidade
de perseguir, de destruir o inimigo interno. Não basta enfrentar o inimigo interno dentro das fronteiras, daí toda a lógica da doutrina de segurança nacional, justificando a ideia de fronteiras ideológicas e de que o inimigo, independente dele ser inimigo, ele não tem lugar para se esconder, daí a ideia do inimigo interno, que sempre será inimigo, não interessa onde, e sempre será perseguido. Por isso que não é possível reconhecer a existência de fronteiras estatais, de fronteiras políticas, neutralizando a capacidade de ação das unidades repressivas de cada país. Tudo isso se coloca em questão e a partir daí o Condor aparece com uma coisa mais refinada. A presença do Brasil nesse momento, de certa forma, sempre foi relativizado, claro, dentro daquela lógica de que tudo no Brasil foi relativizado ou foi negado em relação à ditadura, e evidentemente que no Condor não foi distinto. Ou seja, o Brasil no Condor praticamente não tinha participação, o Brasil no Condor não era encontrado, de certa forma o Condor não tinha a mínima importância para o Brasil. Mais uma vez, repito, é claro que há uma desconexão de contextos e de necessidades repressivas do Brasil em relação aos outros países. O Brasil praticamente já está terminando o seu trabalho sujo, mais concreto e em maior volume, o que evidentemente não significa dizer que a violência estatal não vai continuar até o final da ditadura, mas é claro que há um embate diferenciado naquilo que significa comparar naquele momento as necessidades que o Condor acaba facilitando nos desafios que enfrenta a ditadura argentina, ou de certa forma ainda a chilena e a uruguaia. Inegavelmente, a presença do Uruguai e do Chile são muito mais fortes no Condor do que a do Brasil, isso é uma questão inegável. O Paraguai, que já vinha acertando as contas com seu exílio de muito tempo atrás, de certa forma o Paraguai também tem uma posição um pouco secundária, se a gente for pensar em dinâmicas e em complexidade, complexidade do processo. O Brasil, nesse sentido, aparentemente está fora. Não, na verdade o Brasil é um dos países, junto com o Paraguai, que tem mais a ensinar aqueles que chegam depois, e aí tem um dos elementos fundamentais para a gente encontrar essas conexões. Em verdade, quando se diz que o general Geisel não tinha interesse no Condor, o que está se dizendo, na verdade, é que o Brasil não estava muito a fim de compartilhar certos segredos da sua luta interna contra a subversão, e muito menos ainda de achar que tinha alguma coisa a aprender com os outros, particularmente com a Dina chilena, aliás, que ao contrário via como uma unidade repressiva que tinha muito mais a aprender com o Brasil. Nesse primeiro momento, então, nós temos até 92 alguns esforços de denúncia e algumas tentativas jornalísticas de dar alguma dimensão de fatos esparsos. Claro, se a gente for pensar que são os segundos anos 80, segunda metade dos anos 80, ainda há muitas perguntas sem respostas, mas ainda é um momento em que se cobra politicamente todos os crimes que se conheciam já em relação às ditaduras, aqueles crimes cometidos e que ainda estavam, de alguma forma, totalmente impunes. E nesse momento há uma cobrança política que durante a década de 90 simplesmente é esquecida em quase todos os países. A partir de 92, com a descoberta do arquivo do terror, nós passamos então a ter já a possibilidade da construção de alguns trabalhos um pouco mais sistemáticos. Sempre são trabalhos de jornalistas, e aqui o primeiro grande trabalho a destacar é o trabalho da Argentina, da jornalista argentina Stella Caloni. Esse trabalho, em verdade, começa a juntar vários fatos que estavam soltos até esse momento, e a partir do conhecimento dessa documentação, ela começa a tentar mostrar um pouco da criação de uma sistemática de atuação, não muito clara ainda, mas que mostra essa coordenação, essa conexão entre os aparatos repressivos dos diversos países, que, claro, com a presença estadunidense por detrás, embora ainda com alguma dificuldade para entender qual é o grau, qual é o teor dessa presença dos Estados Unidos. A partir de Stella Caloni, logo em seguida, vem alguns outros trabalhos, também feitos por jornalistas, que de alguma forma destacam alguns fatos pontuais. Nesse sentido, nós temos principalmente trabalhos feitos no próprio Paraguai, não por historiadores, mas por gente que trabalha em outras áreas, são advogados, são jornalistas, são médicos, elaborando alguns dossiês sobre os documentos dos arquivos paraguaios, que de certa forma ajudam a ampliar um pouco o espectro do que é esse Condor. O fundamental, entretanto, estava resolvido. Ali estava, no Paraguai, um conjunto dos primeiros documentos que mostravam exatamente o nascimento do Condor, exatamente o que se pretendia com essa estrutura repressiva regional. Basicamente, até o ano de 98, 99, continuamos com uma ideia de um Condor ainda como uma espécie de
prolongamento da ação da eficiência repressiva interna de cada Estado em cima dos seus exilados, mas ainda em cima de uma datação muito limitada. Temos um documento que diz que o Condor nasce em novembro de 75 e temos uma ideia de que o Condor deve ter deixado de funcionar a partir das denúncias do governo estadunidense do Jimmy Carter, a partir dos anos 77, 78, com alguma sequência em função da própria derrota eleitoral do Carter logo depois, e uma certa nova ênfase nas ações repressivas dessas ditaduras, mas boa parte delas praticamente deixam de existir logo depois, e de certa forma isso praticamente dataria o fim do Condor como possibilidade de manutenção desse esquema repressivo regional. A partir de 92 até 98, a partir de 98 nós temos uma grande novidade. De alguma forma, o tempo da justiça é colocado na agenda dos países da região. Tinha havido um primeiro momento na Argentina, imediatamente pós-ditadura, mas não tinha avançado em termos dos crimes contra, por uma questão muito óbvia de entender. Os crimes e lesa humanidade na Argentina, que evidentemente são em volume, em quantidade, eles são muito maiores que em qualquer outro país, e isso não desqualifica os crimes cometidos, crimes de lesa humanidade nos outros países, mas em todo caso nós não podemos negar que o volume, evidentemente, é destacável no contraste com os outros países. No caso da Argentina, o Condor, aparentemente durante muito tempo, foi um caso menor, porque o Condor na Argentina aparecia como uma espécie de questão interna. Em realidade, o Condor na Argentina aparecia como a presença de milhares de chilenos, uruguaios e paraguaios e algumas centenas de brasileiros perseguidos pelos comandos, pelas unidades dos seus países de origem, por ditaduras, que ali se vinculavam a unidades militares argentinas para perseguir esses estrangeiros que lá estavam como exilados, como clandestinos, e, claro, a partir de março de 76, todos eles como criminosos também perseguidos enquanto inimigos internos, porém estrangeiros, dentro da Argentina. Repetindo aquilo que já tinha ocorrido com os estrangeiros, poucos anos antes, em relação ao Chile, mas agora com o objetivo direto nesse processo de extermínio massivo, que no caso do Chile acabou sendo freado por uma série de questões. Então, aquilo que para os chilenos, para os uruguaios e Condor, para os argentinos, era política interna. Efetivamente, Uruguai e Chile, principalmente Uruguai, são países que têm uma margem de atuação dentro da Operação Condor muito maior que os outros países. O maior número de desaparecidos uruguaios, esse maior número de desaparecidos foi sequestrado na Argentina. Hoje há uma suspeita muito concreta que eles foram assassinados no Uruguai, mas eles foram sequestrados na Argentina, portanto é lá que eles foram desaparecidos, é lá que eles foram sequestrados, e evidentemente que esse sequestro, além de mostrar claramente a intervenção, a atuação dessas unidades, desses comandos dentro do território argentino, aquilo que significava uma discussão sobre soberania ou falta de soberania frente a esses comandos estrangeiros, a partir dali começa a se constatar que, em realidade, há uma cooperação imediata entre unidades específicas para que, de alguma forma, exista sucesso na consecução desses objetivos. A justiça argentina praticamente retrocede na virada, no final dos anos 80, e aí nós vamos ter essa década de 90 que paralisa os sistemas judiciais que estavam ainda no seu nascedouro em algum desses países. Na própria Argentina, enfim, basicamente as leis, o final das leis, o ponto final, a obediência devida e a anistia dada pelo presidente Menem praticamente produz um retrocesso brutal em relação a isso. Mas em 98 acontece aquele fenômeno muito estranho para nós naquele momento, que foi a prisão de Augusto Pinochet na Inglaterra, a pedido da justiça espanhola, do Baltasar Garzón. E a partir daí inicia todo um debate, e a partir daí inicia toda uma discussão, e a partir daí é um reforço das organizações de direitos humanos, politicamente agindo, politicamente cobrando, de alguma forma ao colocar, ao expor na mídia o impacto do que havia por detrás do pedido de prisão de Pinochet, levanta de novo a questão de tudo aquilo que significava um passado esquecido, um passado ignorado, um passado que tinha sido alvo de um processo brutal de esquecimento induzido a partir do próprio Estado, e nesse momento nós encontramos então outro cenário que mostra a fragilidade de Pinochet e dos vínculos que o mantinham
e pode parecer estranho o que eu estou dizendo da fragilidade de Pinochet, quando em realidade ele vai voltar para casa, né? Mas de qualquer forma ele vai acabar sendo exposto, ele e todo o Estado repressivo que foi montado a partir da China. E os Estados Unidos, nesse momento, eles começam a contribuir finalmente, entregando uma série de documentos classificados em relação à questão chilena. Aliás, tinham feito isso anteriormente, porque um dos atentados Condor tinha acontecido nos Estados Unidos. Uma coisa era atentados em qualquer outra parte do mundo, mas não no interior dos Estados Unidos. De uma cidadã estadunidense tinha sido também assassinado, quando foi assassinado Letelier. É claro que nisso os Estados Unidos tinham uma outra postura em relação a qualquer latino-americano. Então, a partir da prisão do Pinochet, e a abertura dos desclassificados dos Estados Unidos, passamos a ter uma outra lógica. Por quê? Porque nesse momento, tudo aquilo que era negado na Argentina, no Uruguai, no Chile, ou até no Brasil, nós não temos nada a ver com isso, não sabemos nada de Condor, nunca existiu isso. A partir desse momento, entra uma parte da grande rede de troca de documentação, documentos secretos que circulavam via embaixadas, via rede diplomática, via plataformas diplomáticas, via sistemas de segurança, e a partir daí os documentos dos Estados Unidos mostravam claramente parte da troca dessa documentação, a quem eram endereçados esses documentos e de quem eram recebidas as informações que evidentemente estavam também concretizadas naqueles documentos. Portanto, parte da rede se tornou profundamente invisível. E os países não tiveram mais como negar a sua presença, a sua participação e o que significava essa tal de Operação Condor. A partir dessa documentação, nós passamos a ter uma outra lógica na produção de estudos sobre o Condor e começamos a ter alguns trabalhos diferenciados que deixam de trabalhar o Condor pontualmente, procurando de alguma forma resgatar a ideia das vítimas, sempre fundamental e sempre urgente no plano da justiça e do resgate daquilo que significam os crimes de lesa humanidade, mas sobretudo já começando a ter algumas lógicas de interpretação de médio prazo e tentando ampliar para aquilo que era simplesmente pensar um Condor datado e um Condor fechado no tempo. Aí vem os trabalhos do João Dinches, os anos Condor, e logo depois o trabalho da Patrícia Macsher, os Estados Depredadores, são trabalhos praticamente da primeira metade dos anos 2000, que marcam profundamente esse vínculo. Né? Começa a ganhar espaço uma lógica que tem a ver não com a explicação do Condor em si, não a explicação do Condor simplesmente como um instrumento de atuação internacional das ditaduras de segurança nacional, porém, muito além disso, um Condor que em realidade nada mais faz do que ser uma experiência mais sofisticada de uma coisa que é bem anterior só para ficar dentro do parêntese das ditaduras. E quando a gente fica no parêntese das ditaduras, a gente nunca pode pegar a datação de cada um dos países e achar que esse é o período em que nós temos que pensar a ditadura em cada país. Se a gente trabalha numa percepção de região, numa percepção latino-americana, numa percepção, uma região, Cone Sul, e numa lógica de doutrina de segurança nacional, é claro que nós poderíamos começar com o Paraguai em 54, mas seria um pouco impreciso. De fato, a conexão regional, a conexão repressiva regional, ela começa em 64, porque evidentemente que o peso do Brasil é diferenciado em relação a qualquer outro país da região. Somente a Argentina, de certa forma, naquele contexto, tinha sim condições de ter um peso também, de causar impacto imediato em cima dos seus vizinhos. É a partir de 64, a partir do início da ditadura brasileira, a partir da perseguição do exílio brasileiro, que as conexões repressivas começam a se estabelecer como práticas no Cone Sul. São binacionais, poderão ser trinacionais, ainda não é Condor, mas começam a ser já experimentadas aquelas formas que, depois, pensadas, avaliadas, e ainda por cima potencializados por algumas questões tecnológicas do seu momento e com o sinal verde dos Estados Unidos, evidentemente que gera um impacto muito mais significativo. Então, a ideia de conexão repressiva, ela tem muito mais sentido do que a ideia da Operação Condor. Os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade mostraram isso. O capítulo sobre o Condor é um capítulo que não consegue avançar muito para além daquilo que já era conhecido.
Sim, se explicam, se precisam alguns dados em relação a alguns dos brasileiros que foram desaparecidos no exterior, alguma informação a mais sobre algum argentino desaparecido no Brasil, mas não vai muito além disso. Agora, o que fez o pessoal que redigiu o capítulo do Condor? Ele sai do Condor e ele trabalha com a lógica da conexão repressiva, e aí sim o Brasil ganha uma outra dimensão. Porque é a partir do Brasil que se estabelecem essas relações. Porque o Brasil, como uma potência predominante e hegemônica na região, independente da sombra projetada pelos Estados Unidos, e pela ameaça das invasões militares, e pela ameaça, pela chantagem diplomática e econômica, e pela pressão política, o Brasil consegue dos vizinhos, particularmente do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia, consegue arrancar concessões que ferem, inclusive, algumas democracias tradicionais da região, como o caso do Uruguai, só para poder monitorar, controlar, limitar a capacidade de ação política de gente como Brizola ou como Goulart. É nesse sentido que o Brasil acumula muita experiência, e essa experiência que o Brasil projeta depois para o Condor, independente de qual é a necessidade que o Brasil possa ter do Condor. Aliás, o Brasil não precisa do Condor, o Brasil faz as coisas sozinho. Pode fazer as coisas com o Condor dentro de uma questão, digamos, que possa também retribuir certas concessões que fez aos outros exércitos. Mas o Brasil, evidentemente, que sinaliza fortemente com tudo isso. Os trabalhos da McSherry e do Dinges, embora com percepções diferenciadas, trazem outras questões. Qual é a origem do Condor, então? Bom, na América Latina é a conexão repressiva. E quando é que se estabelece a conexão repressiva? Bom, a gente pode pensar 64, mas a gente poderia pensar 59. Ou a gente pode retroceder um pouco mais e pensar a década de 50, a partir dos diversos golpes e intervenções que os Estados Unidos promovem pela região. McSherry vai muito mais longe do que isso. E esse que hoje é o trabalho mais emblemático que nós temos. Ela estabelece que, em realidade, o Condor tem raízes a partir da construção dos exércitos secretos que se estabelecem pela Europa imediatamente pós Segunda Guerra Mundial. Fazendo uma relação direta com todas aquelas organizações de extrema-direita, de origem fascista, nazista, que sobrevivem à Segunda Guerra, algumas delas que serão inseridas depois dentro da sombra da OTAN, ou que serão inseridas dentro dos aparatos de segurança, serviços secretos, inteligência dos países que ali se desdobram, e a partir daí essas conexões que de alguma forma mostram que a experiência transmitida por estados com características repressivas anteriores, ela vai passando, ela vai acumulando e finalmente ela aparece talvez com uma outra roupagem, com uma outra imagem, mas de certa maneira essa experiência não é colocada fora. Um dos impactos que nós temos nos últimos anos no Brasil, nos últimos anos é a contribuição do professor José Martins Filho quanto àquilo que tem a ver a presença, a importância da doutrina francesa, a doutrina contra-revolucionária, trazida pelas experiências frustradas da França, da Indochina e depois da Argélia, quer dizer, a doutrina vem depois, inclusive os franceses também são derrotados na Argélia, e que de alguma forma ficou na sombra da presença fortíssima dos Estados Unidos durante todo esse período na relação com a região. Claro, sim, os Estados Unidos também foram mudando a sua capacidade de enfrentar os inimigos aparecendo pela frente, e sem dúvida alguma eles vão enfrentar dificuldades na hora de enfrentar esses exércitos irregulares, que são as guerrilhas que se multiplicam pela América Latina a partir dos anos 50. A experiência francesa de alguma forma ajuda em relação a isso. Mas cuidado, se a gente avançar ou retroceder um pouco mais, nós vamos encontrar alguns mecanismos que vêm lá do tempo do nazismo e que acabam sendo, sim, recuperados ou mantidos pelos exércitos vencedores e que de alguma forma nós encontramos ainda hoje em alguma dessas regiões. Vale lembrar, e não é uma questão folclórica, algumas ditaduras de segurança nacional, a presença não de neonazistas, a presença de velhos nazistas colaborando diretamente no aparato repressivo. Isso ocorreu no Paraguai, isso ocorreu na Bolívia, isso ocorreu no Chile. E a doutrina ou a ideologia nazista permeando também, o antissemitismo permeando também algumas relações na Argentina também. A partir dos trabalhos da McSherry e do Dinges, então, nós temos uma outra percepção no tempo de um Condor dentro de um complexo muito maior, que é a construção, ou seja, a construção de justificativas e de mecanismos de atuação
que extrapola qualquer possibilidade de impedimento a partir de fronteiras. E aí é claro que a dimensão se torna muito mais complexa. Dinges traz uma questão que é um pouco constrangedora, de certa maneira. Ele faz uma pergunta que não consegue responder, ele como estadunidense não consegue responder. Ele tem documentos que mostram claramente que os Estados Unidos tinham conhecimento do funcionamento do Condor. Ele não diz que os Estados Unidos estavam vinculados ao Condor no sentido de mentores intelectuais ou até um dos sócios do Condor. Não chega a dizer isso, mas ele diz que os Estados Unidos conheciam todos os passos do Condor. Inegavelmente, os documentos que nós temos até hoje, que explicam a origem do Condor, são os estadunidenses. Não são argentinos, brasileiros ou chilenos. São os estadunidenses e aquilo que foi encontrado no Paraguai, porque por algum motivo aquele material não foi destruído. Dinges pergunta, por que os Estados Unidos? E Dinges é um cara que se coloca dentro do espectro liberal dos Estados Unidos, com relações importantes com alguns representantes no exílio do governo Allende. Dinges diz, como é possível que os Estados Unidos, com a sua postura de defesa de direitos humanos, ele acredita nisso, com a sua postura liberal e democrática, como é possível que os Estados Unidos, tendo a informação, não agiram para frear o Condor? Ele não consegue responder a essa pergunta. Ele acredita que nessa pergunta, em realidade, não existe espaço para uma outra intencionalidade dos Estados Unidos em relação ao Condor. McSherry, alguns anos depois, avança em relação a isso. E McSherry diz, não, o Condor, embora um instrumento regional de atuação contra o comunismo e contra toda forma de questionamento do status quo, o Condor é uma base de atuação, também uma base indireta de atuação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam de mecanismos como o Condor para, evidentemente, se impor globalmente dentro de uma lógica muito mais complexa. Ela coloca um fator fundamental, que é a questão econômica, e indiretamente, a partir da questão econômica, a questão da luta de classe que se estabelece na América Latina a partir dos anos 50 e 60, e daí as necessidades das ditaduras, e a partir daí a necessidade também do Condor. A partir de 2004 e 2005, nós passamos a ter uma nova fase. É claro que há outros livros, embora a historiografia sobre o Condor é muito restrita. Aqui no Brasil foi produzido um material muito qualificado no seu momento, do Nilson Mariano, jornalista Nilson Mariano, que é um livro chamado As Garras do Condor. Mas são matérias jornalísticas, assim foram publicadas nos jornais, a partir de alguns fatos. E ele trabalha esses fatos, dando consistência e alguma unidade neles. No Uruguai também outros jornalistas importantes fizeram isso, enfim. Mas, em todo caso, 2004 a 2005, nós temos uma mudança fundamental. A justiça argentina volta a atuar. E, na medida em que a justiça argentina volta a atuar, nós temos uma capacidade, então, de perceber a dimensão do Condor de uma outra forma. A justiça chilena também começa a atuar, e a justiça do Uruguai, de forma restrita, uma espécie de experiência intermediária entre a não atuação brasileira, da justiça brasileira, e a atuação da Argentina. No Uruguai, avanços e recuos, até finalmente congelar, mas alguma coisa se consegue fazer também. A partir daí, nós começamos a ter um conhecimento de uma percepção global do que significa essa Operação Condor, o que significa enquanto sistema. Há uma discussão se trata de uma operação, se trata de um plano. Aqui é uma briga feroz entre a Estela Caloni, que está agora redigindo um informe sobre os 40 anos do Condor. Ela bate na mesa defendendo a ideia que é um operativo ou Operação Condor. E outros de nós consideramos que, em realidade, a Operação Condor são múltiplas operações, são múltiplas formas de atuação, não há padrões dentro da Operação Condor, não há padrões dentro de cada país sobre quem são aqueles que representam o Condor interno, e muito menos quanto às parcerias que se estabelecem em conjunturas que são conjunturas que mudam em poucos meses. Então, realmente, assim, o Condor, de maneira alguma, tem um perfil homogêneo, e muito difícil de caracterizar, assim como vai ser muito difícil de algum dia se ter uma síntese de tudo isso. Mas a partir de 2004, nós começamos a ter uma percepção, os historiadores começam a entrar com maior peso, e aí finalmente começamos a ter produções que analisam regiões ou experiências regionais dentro do quadro maior do Condor. E aí sim, aí é uma grande produção, principalmente no Uruguai, até por uma questão de Estado. O Estado uruguaio se envolve na promoção de estudos que passam pela Universidade Uruguaia,
e começam a surgir estudos muito significativos, primeiro sobre desaparecimentos, no caso do Uruguai, porque evidentemente quase todos aqui são côndoros, e por outro lado também já estudos sobre o que foi, como foi o funcionamento do terrorismo de Estado no Uruguai, mostrando claramente algumas dimensões inéditas em relação a tudo isso. Claro, um país como o Uruguai, quase tudo que lá acontece tem impacto internacional. Cuidado, quando a gente fala em côndor, a gente fala na perseguição de nativos fora de fronteiras. Isto feito por combinações entre sócios de vários países. Não confundir isso com a participação de alguns dos países da região na promoção da violência interna dos outros países ou na promoção de golpes de Estado, que essa é uma outra característica brasileira também, da ditadura brasileira, e é uma característica muito brasileira. Se os Estados Unidos estão por detrás de todos os golpes na região, o Brasil também está praticamente por detrás de todos os golpes na região. Não dá para dizer o contrário. Uruguai e Paraguai não têm essa capacidade, não. Então, é uma outra forma também da gente fazer uma avaliação dessa dimensão internacional. A produção de 2004 até esse momento, ela passa muito por alguns trabalhos feitos aqui no Brasil. A Samantha Quadrati fez uma tese de doutorado que ela não publicou até hoje, sobre a Operação Condor, onde ela fala um pouco sobre a operação e dos documentos desses paraguaios que contam mais ou menos essa história em comum. Vocês vão ver que quase todos os livros Condor, a primeira parte do livro, todos eles contam a mesma história, porque é a história dessa documentação única, com algum acréscimo ou com alguma interpretação um pouco diferenciada. Depois se escolhem casos. Ali pode haver o acréscimo de cada pesquisa. Agora, nós tivemos o trabalho da Samantha. É um trabalho que, na realidade, nem ela deu muita sequência, ela acabou entrando um pouco até na discussão das organizações de direitos humanos. Nós temos vários trabalhos publicados a partir do Rio Grande do Sul, com essa ênfase pondo ou conexão repressiva regional. Nós temos quase, entre teses e dissertações, nós temos quase uns 10 trabalhos já produzidos nos últimos 7 ou 8 anos. Nós resgatamos muito a ideia de um Rio Grande do Sul, isso de maneira alguma como localismo ridículo de gaúcho, por favor, mas em realidade dando ênfase da importância daquele estado como estado ponte, estado de conexão para o exílio, para a volta dos que tentaram retomar a luta armada, como estado do brisolismo, do janguismo, do trabalhismo, enfim, tudo aquilo que significa um estado de fronteira militarizado, e sempre aquele estado geopoliticamente tenso pela hipotética guerra futura entre Brasil e Argentina, não se sabe muito bem pelo quê. Sim, pelo quê? Sim, por Itaipu, sim, pela possibilidade de um atacar o outro via estado tampão, claro, é isso. Mas, de qualquer forma, durante o período da segurança nacional, isso ganha uma outra dimensão. Bom, e nós temos também o trabalho da Jussaramar Silva, né? Que é o trabalho sobre Itaipu, que é um belíssimo trabalho. Eu esqueci do trabalho da Luísa, por favor, também outro jornalista que contribui muito, dando essa dimensão de conexão internacional, de como é que esses grupos que se infiltram acabam agindo entre si, enfim. Há uma produção importante, embora ainda pequena. A grande frustração é que imaginávamos que o Brasil ia avançar em cima disso e não avançou. Então, cadê o... Cadê o microfone? Alô? Passa, por favor. Bom, os marcos, tá? Os marcos são esses, a Guerra Fria, evidentemente, mas aqui não seria só a Guerra Fria, teria que entrar também a derrota do Ocidente lá no Extremo Oriente, teria que entrar também a escalada dos Estados Unidos no Vietnã, etc. Tá? De qualquer maneira, as ditaduras de segurança nacional e o que significam os elementos fundamentais. Tá? E aí nós chegamos no terrorismo de Estado, chegamos na conexão repressiva. Pode mudar, Marcos? Pode mudar isso aqui, não vou falar. E aí, só para lembrar, enfim, o grande contexto, década de 60 na América Latina, nós temos, enfim, essa dinâmica extremamente tensa do que significa um retrocesso em função da crise econômica, que de certa forma... Não tá, né? Esse microfone guarda, né? Você não fica com isso, não acredito.
Então, só pensando, então, a crise econômica que faz refluir aquilo que eram alguns ganhos sociais, com alguma, entre aspas, generosidade estatal em alguns dos países, deteriorando aquilo que eram as experiências democráticas, particularmente casos do Uruguai, casos do Chile. Por outro lado, esse retrocesso geral econômico, essas crises, produzindo uma radicalização política que, evidentemente, mostra, por um lado, a falta de sensibilidade total das classes dominantes e, por outro lado, o processo de politização que vem acontecendo desde a década de 30, 40 e 50 e que vai mostrar uma América Latina em convulsão chegado esse momento. Claro que a Revolução Cubana tem muito a ver com isso, mas não é só a Revolução Cubana. A Revolução Cubana é pensar no socialismo. As tensões políticas da década de 60 não se explicam só pelo socialismo, se explicam também por outros projetos de mudanças reformistas, etc. De qualquer forma, novidades quanto à radicalização dessas posições. O Partido Comunista, em vários países, avança algumas posições como normalmente não fazia, e o surgimento, a multiplicação da luta armada como opção, isso sim, inegavelmente isso marca, talvez, um pouco essa ameaça concreta em cima das classes dominantes. Então, esse é o grande panorama que a gente tem nesse momento. Pilares concretos da resistência, aliás, pilares concretos da manutenção do status quo, como o exército e a igreja, contaminados em alguns setores também, por causa dessas questões que têm a ver com uma certa sensibilidade social. Vai mudar. Pode mudar, não vou falar disso. Isso já aconteceu em cada um dos países. Isso a partir da Operação Condor, evidentemente, que continua se potencializando cada vez mais. Pode mudar. Então, em relação à Operação Condor, tá? Alguma questão que é fundamental. A Operação Condor retomada sempre como alguma coisa muito fragmentada, diante da dificuldade da gente ter uma síntese de tudo isso, até porque provavelmente se chama Operação Condor algumas coisas que não têm a ver com a lógica do Condor. A dúvida da operação do plano ou do sistema Condor também aparece a expressão sistema na documentação norte-americana, e essa ideia de que, enfim, se alguém está a fim de investir por aqui, eu sugiro, trabalhem com a conexão repressiva, que vocês ampliam o leque da internacionalização repressiva com a centralidade no Brasil, se vocês começarem em 64. Aliás, pode até recuar um pouco mais, mas em todo caso, 64 é o momento. Tá? O que mais? Deixa eu ver. Tá, aqui é claro que nós temos dentro desse processo Condor, há uma questão que tem a ver com o seguinte: qual é o seu apogeu? Em termos de atuação, inegavelmente 76 e 77. Ele se forma no finalzinho de 75. Há registros Condors ainda no início da década de 90. Não estados trabalhando com o Condor, mas tudo aquilo que significa aparelhos de segurança, serviços de inteligência, tudo aquilo que não foi descontaminado, tudo aquilo que não foi desmontado no final das ditaduras, tudo isso persiste e continua com uma dinâmica própria de atuação. Evidentemente, até porque na mudança de governos, na saída da ditadura e na entrada de democracia, pouca coisa muda em alguns países e certamente que nada muda nas Forças Armadas. A exceção é a Argentina, mesmo assim com muita dificuldade. Tá? Pode mudar. Pode mudar também. Há uma desculpa para o surgimento da Condor, e essa desculpa aparece na documentação norte-americana, estadunidense. Se diz que em algum momento organizações guerrilheiras que estavam sendo derrotadas ou já tinham sido derrotadas nos seus países, estavam tentando de alguma forma amplificar a sua capacidade de atuação, particularmente que boa parte delas, ou as lideranças, estavam já exiladas na Argentina, para tentar de alguma forma uma espécie de atuação conjunta. Daí, dessas organizações fariam parte o MIR, o ERP argentino, se fala nos Tupamários e se fala também no Exército da Libertação Nacional da Bolívia. Aqui é uma discussão. João Dinges diz que este é o elemento fundamental para a existência da internacional repressiva. Max Scherrer diz que de forma alguma. O processo é anterior e, em realidade, quando se forma a Junta de Coordenação Revolucionária, em realidade, a repressão já está atuando conectadamente há muito antes. Mas justifica, sim, digamos, um aumento, talvez, uma intensificação da capacidade de atuação. Vai mudar mais. Bom, aqui são os dados concretos que a gente tem até hoje, embora tem gente que até questione se o Condor realmente começou em dezembro de 75. Vai mudar. O documento que convida autoridades de cada país. O Brasil, no caso, pode mudar? Deixa eu ver o que tem aí. Tá.
O Brasil foi convidado a mandar uma carta para o Figueiredo. Figueiredo era o chefe do SNI. Geisel não permitiu que Figueiredo fosse para a reunião de Santiago e então mandaram 2 observadores. Durante muito tempo, os 2 observadores brasileiros praticamente ficaram nas sombras da clandestinidade do Condor. Essa aqui é a agenda de trabalho, a primeira agenda do próprio Condor, representante dos 5 países do Cone Sul. Pode mudar. Isso hoje é tudo conhecido, tá? E aqui um pequeno organograma de como é que deveria funcionar o Condor, funcionar no sentido de como é que se deveria estabelecer as relações. O Condor foi pensado para ser uma atuação em 3 fases. E essa é uma outra confusão também. Se fala em 3 fases porque o documento do agente do FBI, o Robert Sheriff, fala em 3 fases. Mas provavelmente ele se equivoca na forma de dizer isso. Diz que a primeira fase é a organização de um grande banco de dados, que é a segunda fase, atuação conjunta para perseguir exilados na região. E a terceira fase é a perseguição e eliminação desses exilados fora da região. Como se cada fase, enfim, fosse uma etapa posterior. Nada disso é posterior, tudo é simultâneo. Letelier é praticamente eliminado na mesma hora que está se formando um grande banco de informações. E por outro lado, há uma outra discussão também, que diz respeito ao seguinte: o Condor foi feito para perseguir e eliminar os grandes nomes de cada país no exílio. Então as vítimas seriam os ministros de Allende, as vítimas poderiam ser a cúpula do governo Goulart no exílio, as vítimas deveriam ser deputados vinculados à Frente Ampla no Uruguai ou algum cabeça tupamaro. Na prática, isso também não convence. O Condor é muito mais do que isso. O Condor, em realidade, significa monitorar, acompanhar, perseguir, sequestrar, e, em alguns casos, eliminar muitos militantes, que muitas vezes são periféricos ao próprio sistema. Pode mudar. Outro organograma, enfim. E aqui, então, digamos, o momento em que termina essa reunião, e se diz, então, o presente organismo será Condor, e o nome Condor é uma sugestão da delegação uruguaia, homenagem ao país sede, no caso, aconteceu no Chile, a convite da Dilma. Pode mudar. Aqui estão aqueles que assinaram em representação de cada país, e a grande questão sempre foi essa: e o Brasil? Né? Cadê o Brasil? Então, a ausência do Brasil, a partir do conhecimento desse documento, reforçou ainda mais, digamos, aquilo que significava o Brasil ficou de fora do Condor. O Brasil não tem nada a ver com o Condor. Não. Em realidade, esses 2 caras estavam lá na reunião, eles não assinavam porque estavam como observadores. Luiz Cláudio Cunha, o jornalista, que no seu no volume dos trabalhos sobre o Condor, que ele publicou já há alguns anos, trouxe essa informação. 2 caras que eram conhecidíssimos do sistema repressivo brasileiro pela sua atuação no Araguaia. Tá? Pode mudar, por favor. Bom, aqui são os codinomes, enfim, isso aqui pode mudar. Isso aqui são as fases, então. Essa seria a ideia. Tá? Quando o Brasil começa a aparecer, de alguma forma, as penas do Brasil começam a aparecer no meio do Condor, então o que se diz? Mas o Brasil participou da fase 1 e da fase 2. O Brasil não concordou com a fase 3. Os exilados brasileiros por onde andaram, todos eles dizem que eram permanentemente monitorados, ameaçados pela presença de agentes repressivos. Se eles eram brasileiros ou de outros países, essa é uma outra discussão. E por isso que a gente também tem que cuidar o que é Condor e o que não é Condor. Na medida em que a capacidade de infiltração, a capacidade de inteligência de cada um dos países não deixou de funcionar, independente de que existisse uma unidade, um ponto comum, um ponto de contato chamado Condor. Pode mudar. O que procura o Condor? Coordenar, cooperar e aprofundar o combate antissubversivo. Intercambiar e armazenar informação e inteligência, deslocar agentes pela região, ações extrafronteiriças, realizar operações conjuntas, formar equipes especiais, que viajem, evidentemente, cobertura e cooperação internacional. Cooperação internacional vale para cubanos anticastristas, vale para a máfia italiana, vale para qualquer um que possa, de alguma forma, participar dessas redes, né, de atuação repressiva estatal ou paraestatal. Patrícia Machev diz: Operação Condor é uma rede paraestatal de atuação repressiva das ditaduras. Intensificar o controle sobre as fronteiras, daí a importância que tem essa região, uma das regiões fundamentais. Os interrogatórios comuns, a partir da base de informações comuns, e a criação de empresas que, evidentemente, precisavam encobrir a existência do Condor. Isso é uma coisa bastante conhecida. Quer dizer,
empresas criadas no exterior, em outras ditaduras, para servir também como plataforma e observação e atuação. Pode mudar. Bom, e aqui os casos mais conhecidos. Os mais emblemáticos. Esperava-se que, com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, se resolvesse a expectativa, enfim, sobre a morte do João Goulart, se realmente, enfim, teria sido vítima ou não do Condor, né? Sempre foram muito fortes nisso. A Comissão Nacional da Verdade não tem como afirmar que João Goulart tenha sido assassinado. Em todo caso, o exame de DNA também não dá a garantia de que não possa ter sido assassinado. Portanto, a dúvida continua. E há um grande problema em relação a Juscelino Kubitschek. Tá? Em verdade, dentro dessa datação, vocês podem ver aqui uma sequência, 76, segundo semestre, várias dessas autoridades importantes já exilados, e aqui no Brasil nós temos Jango, JK e depois o Lacerda. A morte de JK foi redefinida agora pela Comissão da Verdade de São Paulo como tendo sido crime de Estado. Não fala em Condor, não se sabe, isso não se sabe, mas fala em assassinato, fala num atentado. E aí a morte é uma consequência disso. A Comissão da Verdade não avaliza essa afirmação. E aqui nós temos um conflito que a gente não sabe como é que resolve. Mas está colocado. E a Comissão de São Paulo fez um trabalho que talvez tenha sido até mais importante, mais qualificado do que a Comissão Nacional da Verdade. O último cara, vocês provavelmente a maior parte não conhece, esse cara era um dos agentes químicos do Manuel Contreras, que morreu agora há poucos dias, o chefe da DINA. Esse cara, o Eugenio Berrios, estaria envolvido diretamente no assassinato do presidente Frei do Chile. Justamente em função do uso de agentes químicos é que se imagina que talvez, enfim, é o que alimenta a hipotética morte por assassinato de João Goulart. Né? Berrios acaba morrendo numa coisa muito estranha, uma ação muito clandestina no Uruguai no ano de 95, mostrando a atuação de ramificações Condor do Chile com ramificações Condor do Uruguai, tentando apagar sinais do passado. Tentam esconder Berrios, que é um cara desequilibrado que começa a ser apertado pela justiça chilena, tiram do país, esconde no Uruguai, e mesmo no Uruguai, Berrios, ele praticamente se torna um personagem incontrolável. Acabam assassinando ele que era um dos principais nomes da repressão chilena. O cadáver dele acaba sendo encontrado 3 anos depois. O governo uruguaio democrático do presidente Júlio Maria Sanguinetti passou 3 anos dizendo que Berrios não tinha estado no Uruguai e que certamente ele se encontrava na Itália. 3 anos depois, o cadáver desse agente da DINA foi retirado de uma praia que fica a 20 quilômetros de Montevidéu. 95. Ora, é evidente que deve ter muito agente Condor ainda, um pouco centenário, mas talvez por ali. Esses caras ficaram desempregados depois da ditadura, alguns sim, outros não. Ficaram simplesmente agentes que vendem a sua experiência profissional. Pode mudar, Marcos. Tá, aqui em relação ao último. Manuel Contreras, braço direito de Pinochet, no que diz respeito à construção do aparato repressivo, ele acabou sendo preso pelo assassinato de Letelier e da Romy Moffi, a cidadã norte-americana, secretária de Letelier nos Estados Unidos. A partir daí, ele guarda como segredo de Estado toda e qualquer implicação que diga respeito a Pinochet. Até que, finalmente, na medida que ele vê que está praticamente sendo abandonado, ele começa a fazer os links com o Pinochet. Portanto, Manuel Contreras, o Condor número 2 dentro do Chile. O Condor número 1, Pinochet. O Condor número 1 do Brasil era para ser Figueiredo, mas isso ficou sempre na sombra. Contreras não só começou a denunciar o Pinochet, como os Estados Unidos, que queriam muito punir o assassinato da sua cidadã, em algum momento param de dar destaque a esse processo, porque Contreras não para por aí e diz: Pinochet estava envolvido, mas não era só Pinochet que estava envolvido no crime contra Letelier. Kissinger e Nixon também sabiam do atentado que estava em gestação. E a partir daí, Nixon já tinha falecido na etapa anterior. Kissinger sim, porque continuava sendo um cara forte na política externa norte-americana. Kissinger, que até hoje não pode pisar em alguns países porque ele é procurado pela justiça em relação aos crimes cometidos dos países de segurança nacional. Manuel Contreras, à medida que ele começa a abrir a boca,
ele começa a mostrar a conexão francesa. E lá pelas tantas ele diz, quando ninguém desconfiava disso no Brasil, que ele mandava agentes da DINA para treinar numa escola militar em Manaus. Nessa escola militar, alguns franceses compartilham da sua experiência. E a partir daí, se cruza a informação. Posteriormente, com uma entrevista do general Ussores, onde ele diz que, de fato, ele tinha estado no Brasil, ele tinha estado na Argentina, ele tinha estado nos Estados Unidos, treinando unidades militares, especializando-os no confronto contra a luta armada, guerrilha e, principalmente, ações psicológicas de controle social sobre uma população insurgente. Tá? Essa história hoje já é muito mais conhecida, embora agora falte, de alguma maneira, procurar um ponto de equilíbrio entre a influência francesa e a influência estadunidense. Vai mudar. Já terminou. Então, passa adiante. E só para encerrar. Muda. Pode mudar. Vai mudar. Aqui, para, aqui, volta aqui. Só isso aqui. Não, aqui, só isso, só para terminar. Esse é um dos raros documentos, isso está no arquivo do Paraguai, onde há referência concreta do que se deve fazer com os cadáveres. E aqui uma das saídas. Então, o que se deve fazer com os cadáveres? Aplica-se a lei. Qual é a lei numa ditadura do Stroessner? Aplica-se a lei. Muito bem. Segunda opção, desaparição física. Vocês não encontram nem sequer a palavra. Na Argentina, cuidado. Na Argentina, os documentos nunca vão falar em desaparecimento. Falam em traslado, qualquer coisa parecida. A terceira, alternativa aplicada. Vale qualquer coisa que, ok, nós aceitamos. Tá? É muito difícil um documento que justifique, que dê ordem, que justifique o que for feito com o preso. Só vai mudando. Esse documento é importante, do Jorge Fernandes, mas eu não vou falar. Vai mudando. Muda. Esse documento aqui, uruguaio do PVP. Aqui em algum lugar, tá. Em algum lugar diz traslado, mas eu não estou chegando. Bem embaixo, aí, traslado. Traslado imediato. Esse cara é o pai daquela menina que apareceu com os olhões há pouco tempo atrás. É muito raro encontrar documentos desse tipo também. Esse documento hoje está na Justiça Argentina. Pode mudar? O sequestro Condor em Porto Alegre pode mudar. Os argentinos aqui no Brasil pode mudar. A Comissão da Verdade não fala em 2 casos de argentinos, que é uma coisa que... E não explica por que não estão presentes, que é o padre e o escritor Vinhas. E pode mudar? Muda. Vai. Aqui. As crianças. Tem um capítulo Crianças na Operação Condor. Tá? E isso não é pouca coisa. As crianças foram também alvo do Condor e elas foram trânsito e tráfico dentro dessa lógica também. Pode ir. Vai até o final, até o último, já tive quanto. Vai. O próximo. Aqui, ó. 2001, foi dito que o Condor era associação ilícita para cometer delitos e sequestro, acompanhado de tudo isso que ali está. Uso criminoso do Estado. Ação criminosa contra a ordem constitucional de cada um dos Estados-membros. E é claro que atinge a soberania e a integridade territorial. Ação criminosa para assegurar a impunidade dos crimes do Condor via destruição e ocultamento de provas. Tá? O Estado de por meio. Pode mudar? E aquilo foi 2001. Não, volta atrás. 97, a Justiça Espanhola, tá? Quando está pedindo o Pinochet. Responsável por assassinatos, lesões, detenções ilegais e desaparecimentos forçados. Isto é o Condor. Esse é o Estado paralelo. É sobre isso que nós ainda não sabemos quase nada. E é sobre isso que tem gente que fala na existência de um Condor 2, um Condor 3 e por aí vai. Tá? Vai a última agora, que é a última frase da Sara, essa aqui. E aí sempre termino com essa frase, uma das minhas preferidas, no final das contas. Quando tem gente que fala em reparação, quando tem gente que fala que de alguma forma tem que reconciliar, pode reconciliar o que quiser, né? Se for religioso, pode perdoar. Se for uma alma generosa, pode perdoar também. Agora, a questão é essa, que tem coisas que não são perdoáveis. É claro que as vítimas podem perdoar ou não, elas têm essa capacidade. O problema é quando o Estado está envolvido nisso, né? Então, como é que a gente pensa essa questão da reconciliação e do perdão? E o que significa isso em termos de projetar para o futuro? Bom, não tocar nessa questão, a gente sabe o que significa. Significa chegar em situações como a de hoje aqui, como a de hoje no Chile, na Argentina, ou aonde for. Agora, se mexer com isso, e se a justiça estivesse agindo minimamente
em relação à questão do Condor, é claro que nós poderíamos ter algum freio. De qualquer maneira, a grande questão é essa. O Estado terrorista, ele impede qualquer forma de proteção dos indivíduos diante daquele que deveria proteger diante de situações de exceção. E aqui é onde está a grande fragilidade provocada com muita eficiência por essas experiências repressivas. Falei do Condor e da repressão. É claro que sempre há, sempre houve e sempre haverá alguma forma de resistência. O tema não era sobre a resistência. Houve resistência contra o Condor, sim. O clamor é uma das formas de experiência de resistência mais bonitas que existiram no Cone Sul, porque a resistência é pela solidariedade. É uma outra coisa que ainda precisa ser muito estudada. Pronto, obrigado. Desculpe, Henrique, é que eu acho que a sua fala é tão instigante que o público deve estar também com bastante questões para fazer e para ouvir outras questões mesmo com você. Aí eu abro para questões. Espero que tenha, né? Bom, vou começar então, fazer uma questão. Henrique, a sua fala indica... Deixa eu só acender a luz aqui. A sua fala indica a existência de um sistema repressivo, né? Você falou algumas vezes você falou em internacional terrorista, depois você falou em internacional repressiva, e colocou o debate sobre, situado lá, de se é um côndor ou se são vários côndores, né? E diz que isso tem um debate e que a Stella Caloni sustenta essa ideia de que existe apenas um côndor. Além dela, eu te pergunto assim, se há uma corrente, se há alguma justificativa mais ampla para essa sustentação de que existe um côndor, porque a sua fala deixa claro, né, a existência de um sistema repressivo muito mais ampliado. E aí, nesse sentido, a grande questão que fica é as permanências do côndor, né? Você diz, existem agentes côndores que estão aí aposentados ou que estão à beira de morrer, etc. Mas, com certeza, independente dos agentes, o sistema, qual é a efetividade do desmantelamento desse sistema repressivo na América Latina? Então, acho que essa é uma questão. E a outra questão, quando você citou esse momento, né, quando você tentou fazer essa volta atrás e tentar verificar a existência do pós-guerra como uma referência para a criação desse sistema repressivo, se existe em alguma medida alguma discussão, algum autor que trabalhe com a relação do sistema repressivo, no caso brasileiro, com o sistema do franquismo. Eu sei que não é essa a tua questão, mas já que você está falando dessas relações do sistema repressivo mais amplo, só por curiosidade mesmo. Bom, foi uma questão. Maria José. Bom dia, meu nome é Maria José e eu gostaria de ouvi-lo, então, a partir da sua pesquisa, sobre como que você pensa nessa relação do côndor aqui no Brasil com essa característica, com essa trajetória do nosso Estado, nesse nosso Estado brasileiro, alguns autoritário, outros colocam como autocrático, né? Só para pensar na nossa questão da nossa recente democracia, de um Estado republicano, enfim, né, recente democrático, que não tem essa característica de democracia, que não teve poucas experiências democráticas, né? Imagino que isso
traz uma especificidade que você tentou colocar, não sei se na tua fala parece que um pouco isso, que há vários condors, né? Tem a ver com essa questão ou é uma outra questão? Mais alguém quer já fazer a questão? Valeu. Professor, prazer. Já conhecia por nome, né, de algumas leituras, mas é um prazer agora de conhecê-lo pessoalmente. E conhecendo um pouco mais da Operação Condor, né, é interessante ter esse olhar de uma rede, né, de uma conexão repressiva. A certa altura o senhor comentou sobre a criação de empresas, né, na qual estariam agentes infiltrados e também no sentido de lavagem de dinheiro, né, de estarem trabalhando ou agindo em outros países no sentido de capturar, reprimir nativos em outros países. Me chamou a atenção quando você fez essa colocação, quando a gente pensa no papel não no sentido das empresas que são empresas laranja, digamos que a gente chama de empresas laranja, mas literalmente no papel das empresas e dos empresários na ditadura militar, que é a que a gente hoje procura chamar de ditadura civil-militar. Como que a gente poderia relacionar, eu acho que talvez seja possível relacionar pensando nessa rede, né, nessa conexão que é internacional, o papel de empresas ou de empresários diretamente ligados, de alguma maneira, ou indiretamente ligados a essas operações Condor. Se há indícios, se há referências, até se é uma ignorância minha particular, tá? E qual o impacto, se existiu, qual o impacto disso dentro dessa conexão repressiva? Bom dia. Professor, uma história assim de participação política, eu tive uma decepção muito grande com o PT, né? Mas o PT foi uma questão financeira. Agora, recentemente, nós tivemos assim uma frustração muito grande com a direção do Sindicato dos Professores do Estado do Paraná. Decepcionante a condução de uma greve, lutando por direitos conquistados, estão sendo perdidos. E eu fico me perguntando, quando o senhor ia falando, será que não há mutuação desse Condor? Porque está difícil de você achar um sindicato ou uma direção de sindicato confiável. Será que não há extensões ou novas ações desse Condor que articulam dentro dessa sociedade e que estão, de repente, limitando a atuação dos sindicatos? Bom, em primeiro lugar, Carla, agradecer as questões a todos, as considerações. Em primeiro lugar, a ideia de operação e o plano, Carla, é uma questão que eu acho que tem a ver muito com fixar o olhar nos documentos. A gente tem um pouco de fetiche com documentos, né? Sobretudo porque os documentos da ditadura, a gente teve tanta dificuldade para encontrá-los, continuamos com dificuldade para encontrá-los, e, enfim, a gente não pode negar que não existam hoje muitos documentos disponíveis, de maneira alguma, esse talvez seja o grande ganho. Agora, por outro lado, talvez pelo fato de que durante muitos anos trabalhamos sem documentos, e trabalhamos, pelo menos alguns, não ficamos de braços cruzados diante do tema, pela ausência dos documentos, mesmo sabendo da importância que tem os documentos repressivos. Então, a gente trabalhava com a lógica dos documentos sobre a ditadura construída pelos direitos humanos, ou pelas denúncias, pelo que fosse. Agora, quando os documentos começam a aparecer, o problema é a falta de cuidado, né, na interpretação dos documentos. E aqui, talvez, a ideia de Operação Condor tem mais a ver, talvez, com o fato de que aqueles que tomaram e transformaram, consagraram esse nome, e o nome aparece assim, nesses documentos que são conhecidos, é a ideia de ter uma visão muito fragmentada. E na visão fragmentada,
De repente se pensou originalmente que o Condor poderia ser um tipo de operação, um grande padrão, e esse grande padrão aparentemente era o quê? As ações contra esses grandes nomes, né? Contra o Letelier, contra o ministro lá, o Prats, que é um pré-Condor, mas que tem o mesmo modelo. O atentado contra os Leitos no Chile, o atentado contra Michelini em Buenos Aires. Enfim, à medida que se avançou o conhecimento sobre o Condor, que talvez faltou para os jornalistas, e aqui eu digo alguns jornalistas, porque conheço a Stella Caloni e acho que a gente sempre tem que agradecer muito a pesquisa, o trabalho que ela tem feito, mas talvez falte um pouco essa leitura de conjunto, uma interpretação mais ampla que dê conta de um fenômeno que é mais complexo. Então, eu particularmente, embora eu entenda o porquê, o nome, e o nome consagrado, também às vezes eu fico pensando, vamos mudar porque é o nome consagrado, não tem problema usar a Operação Condor, mas vamos explicar que a operação são múltiplas operações e talvez não existam padrões tão definidos como a gente imagina. As ditaduras terminaram e essas estruturas não foram desarmadas. Elas foram usadas e foram justificadas para enfrentar novas situações de terrorismo, porque o que houve antes foi terrorismo, só que chama atenção quando o terrorismo é a expressão usada pela ditadura e quando o terrorismo é a expressão usada por Estados democráticos. Aparentemente aqui teria que haver um diferencial. Por outro lado também, há uma associação na década de 90, uma série de coisas que não tem a ver com isso, entretanto vão ser vinculadas ao narcotráfico. E em nome da luta contra o narcotráfico, é claro que essas estruturas, elas permaneceram. Eu não sei muito bem aquelas unidades que o Brasil prepara hoje para lutar na selva, para defender, enfim, e sim, acho que há ali sempre houve uma justificativa importante de porque se deve ter unidades especiais para proteger a Amazônia, não tenho dúvida da importância da região, mas eu não sei que tipo de treinamento, que tipo de concepção continua. Não me consta que a concepção doutrinária das Forças Armadas tenha mudado tanto assim. Portanto, o Condor faz parte, sim, como um dos elementos dessas concepções doutrinárias majoritárias. Também não tem sentido, e essa é uma discussão que nós fazíamos há 10 anos atrás, quando discutíamos, exigíamos a abertura dos arquivos repressivos. Quando diziam, não existem documentos produzidos pela ditadura. Como que não? E não existem documentos produzidos pelo sistema de informação, de inteligência e segurança. Mas como que não? Não, foram queimados. Então depois a expressão foi, foram queimados. Aliás, se diz que foram queimados, em cada um dos países isso é a mesma coisa. Foram queimados, foram destruídos. Em alguns lugares até justificam. Foi uma ação democrática. Destruímos os documentos produzidos pela ditadura para que a sociedade se sentisse, então, protegida. E aí nos dizem que os documentos foram destruídos. Não tem sentido, nenhum sistema de segurança cometeria suicídio. Isso seria suicídio. Até porque essa informação é vital. Daqui a pouco as coisas mudam de novo, de uma forma até mais expressiva, ou até saindo do formalismo, e é claro que essas informações são vitais. No final das contas, tem uma geração de militantes que ainda está presente hoje, e que está presente, sim, no final dessas ditaduras. E os seus filhos, filhotes e agregados também estão por aí. Então, não se justifica isso. A mesma coisa, eu diria, quanto à atuação desses órgãos mais clandestinos. Só que a resposta não tem nem muito sentido. Nós sabemos, de fato, que não mudou nada no interior das Forças Armadas. Pessoal, vocês pegam o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, eu só li alguns capítulos, não tem condições de ler tudo aquilo. É muita coisa, são milhares de páginas. Agora, o capítulo Condor é constrangedor. É constrangedor porque eles dividem cada parágrafo enumerado. Né? Então, a cada 4 ou 5 parágrafos, aparece ali a tentativa de mostrar algum documento que embase aquilo que acaba de ser argumentado. E cada vez que se coloca a necessidade de fazer alguma referência, algum pronunciamento ou algum documento militar, diz logo em seguida, os militares não entregaram documentos, os militares não responderam a isso, os militares não, os militares nada, os militares... Ou seja, aquilo que foi ordenado a partir da presidência, na hora importante, na hora do documento final,
aquilo é um produto do trabalho combinado pela presidência da República, os militares sonegaram, boicotaram permanentemente. Pessoal, me desculpem, mas se eles boicotam uma coisa dessas, vocês nem imaginam o que significa pensar na existência de unidades, de comandos, enfim. A lógica não é diferente de ver esses caras que simplesmente tapam a cara quando vão bater nas pessoas em qualquer manifestação de rua. O Condor é isso, a questão é saber até onde esse Condor está tão articulado assim entre esses países. Inegavelmente que você sempre tem formas de conexão policial, isso vem lá da década de 20, década de 30 do século passado, particularmente para enfrentar anarquistas e comunistas. Sempre houve isso. Tá? Claro que a escalada muda e muda numa outra projeção, quando entram os temas da segurança nacional, da Guerra Fria, etc, etc. Agora, que isso tenha deixado de existir, não. O problema é que se é um segredo sobre o passado, o maior é o segredo sobre o presente. Até porque isso seria um instrumento democrático, até porque a gente não sabe quem controla isso. Até porque, em tese, toda democracia, no bom sentido, não vou falar no mau sentido, toda democracia no bom sentido, sempre vai ter uma estrutura policial, sempre vai ter uma estrutura de inteligência. O problema é que, nas democracias que nós temos, não temos a mínima ideia de quem controla isso. Aliás, quase que nós não temos dúvida que ninguém controla isso. Tem quase uma espécie de autonomia própria. As Forças Armadas têm um grau de autonomia muito acima daquilo que a Constituição permite nos países da região. E por isso que no Uruguai, mesmo quando os Tupamaros viraram presidentes da República, os militares repressores foram tratados quase a pão de ouro. E isso é vergonhoso quando feito por aqueles que foram suas vítimas diretas. Eu não conheço nenhuma relação ainda franquismo com ditadura. Acho que está na hora, ou tu fazes ou eu faço. Tá? Não, faço. Eu tenho menos tempo que tu, então faço. Está na hora. Inegavelmente que a gente sabe, a gente vê elementos comuns do franquismo com outras ditaduras, tá? São algumas coisas perceptíveis. Em relação ao Brasil, acho que a gente pode encontrar a pista, certamente que sim. Acho que esse trabalho merece ser feito. Maria José, onde é que está Maria José? Não te vejo. Tá. Bom, as especificidades do Brasil. Quando eu trabalho com a lógica da doutrina e segurança nacional, quando eu falo em ditadura e segurança nacional, quando eu coloco essa perspectiva, digamos, regional, é claro que eu não disse isso porque aqui é uma fala e já vai. Em todo caso, assim, é evidente que em primeiro lugar, todo respeito às especificidades, aos particularismos, inegavelmente. Há raízes próprias que explicam o que vem depois. Por outro lado, há raízes que em realidade são raízes comuns, ou há elementos de aproximação, enfim. Contrastes a gente pode fazer em qualquer momento. Há muitos elementos que permitem essa abordagem comum, mas é claro que tu tens elementos que são particulares. Eu tenho um certo receio, entretanto. Eu comecei a usar a expressão terrorismo de Estado para o Brasil, eu demorei um pouco. Meus alunos me atropelaram e eles começaram a usar de qualquer jeito. Até que eu tive que aprender com eles que estava na hora de eu fazer isso. E comecei a encontrar alguns argumentos para colocar isso sim. Primeiro em certas conjunturas, daqui a pouco me dei conta que não tinha mais sentido eu evitar isso. À medida que até os documentos apareceram e tínhamos mais informações, me dei conta disso. Então, eu sempre digo o seguinte também. A excepcionalidade brasileira, às vezes, atrapalha esse olhar de conjunto, quando a gente quer montar essas conexões, quando a gente precisa montar as conexões. Mas, inegavelmente, que as especificidades estão colocadas. O grau de democracia que existia no Brasil para golpe, evidente que é diferenciado do grau de democracia que existia no Uruguai e no Chile, inegavelmente. Ou seja, no Uruguai tem gente de direita que foi perseguida pelas ditaduras de forma significativa. Anticomunistas, anti quase tudo, porém respeitando a Constituição. É uma tradição democrática que havia naquele país por uma série de motivos. Em relação ao Brasil, quando eu falei na existência não falei em atuações diferentes do Condor, ou quando eu falo operações diferentes ou várias operações, não estou me referindo a unidades diferentes em cada país necessariamente. Eu estou me referindo, em realidade, que a forma de articulação dessas ações se dá de múltiplas formas. E é isso que impede a possibilidade da homogeneização. Agora, o Brasil tem uma característica que é muito particular e que a gente sempre tem que resgatar. E por isso que eu comecei a associar o Brasil com o terrorismo de Estado antes de olhar para o Brasil internamente. Eu comecei a chegar ao Brasil
via terrorismo de Estado, quando eu vejo que o Brasil está presente em todas as outras ditaduras, quando eu vejo que o Brasil exportou os esquadrões da morte, quando eu vejo que o Esquadrão da Morte é uma espécie de raiz Condor. O Esquadrão da Morte é uma espécie de... O Esquadrão da Morte que nasce primeiro para perseguir pobres, marginalizados, etc., etc., que daqui a pouco se confunde com a perseguição também contra digamos, oposição política mais declarada. Esse formato também foi exportado lá para fora. E aqui tu tens um elemento que sim, ajuda a pensar essa ideia, embora interna, mas quando tu exporta, tu já está aqui treinando torturadores, tu já estás aqui passando uma série... lá fora não existe o pau de arara lá fora. Pau de arara ninguém sabe o que é, começa por aí. Então o que é pau de arara lá fora? É a tortura brasileira. Né? É assim que se chama, é assim que se conhece. Então tem esses elementos que permitem mostrar alguns elementos de unidade e outros que não são. Agora, inegavelmente, essa tendência do Brasil de que sempre parece que quase nada muda, sempre parece que estamos quase na mesma, sempre tudo parece dentro da mesma lógica. Eu confesso, eu não gosto de trabalhar com a noção de autoritarismo, eu não gosto disso. Acho que o autoritarismo não tem grau de precisão conceitual. Tá? Acho que a gente tem outras coisas. Eu não estou dizendo que o terrorismo de Estado também não, está na polêmica e pronto, mas hoje em dia autoritarismo com as nossas democracias não tem muito sentido. Dizer que a ditadura é autoritária, olha, não diz nada, é mais do que óbvio, né? Mas enfim, não sei, um pouco por aí. A questão das empresas, Itaipu é um caso típico. Não que Itaipu foi pensado como suporte contra, não, Itaipu é uma coisa muito maior. Itaipu é uma questão geopolítica de confronto direto. Na perspectiva geopolítica é quase que o início da definição da queda de braço entre Brasil e Argentina, na região. E Paraguai vira satélite, com todo respeito ao Paraguai. Tá? É mais ou menos isso.